Escuta, querido. O teu espírito, a sua consciência, o teu corpo precisa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não está operando dentro de si, o que vai vir operar vai destruir todo sistema que funciona dentro de si. Aleluia. Amen. Espírito da cegueira quer dizer, você não vai começar a ver na totalidade. As pessoas sentem medo da vida, quer fazer alguma coisa, mas está sentindo medo. Ainda não começou de fazer, mas sente uma coisa, fala com ele. Se você faz essas coisas, não vai dar certo. Quando vai fazer, também não vai dar certo. E depois vai falar, eu estava sentindo. Tu vai pensar que é Espírito Santo. Afinal, não é Espírito Santo. É um poder da bruxaria inconsciente que manifesta dentro de si. Não vai te deixar assim. Todas as coisas que tu vai fazer, o espírito de medo vai começar a reclamar dentro de si. Aleluia. Amen. Aí que estamos a ver que essa pessoa tem a bruxaria e a consequência da bruxaria consciente. Aleluia. Amen. Espírito da relação sexual negativa que mostra também essa pessoa anda com um espírito da bruxaria inconsciente. Aleluia. Amen. Escuta, apóstolo Paulo fala no livro do 1ª carta do Coríntios, capítulo 6. Se você começa no versículo 1 até no versículo 8, apóstolo Paulo considera o corpo de uma pessoa como templo. Aleluia. Amen. Mas falando de templo, temos dois templos: templo homem e templo mulher. No mundo espiritual negativo, espírito mau, se quer manifestar numa família, opera muito dentro das mulheres. É por isso vai ver o fenômeno marido ou mulher de noite manifesta muito com as mulheres. Aleluia. Uma pessoa entra na idolatria, implica dizer já Deus não vai operar mais, já não está acreditar mais com Deus, não quer acreditar com o Espírito Santo. O que vai operar? A idolatria. É por isso vai ver um pastor, rezava a Deus, mas andava também com pecado. Reza a Deus para começar a operar no seu ministério. Deus não está a operar e vai pegar o fetiche. Vai ver uma pessoa reza na igreja, mas não reza corretamente. Quando Deus não vai operar na vida dele, o que ele vai fazer? Vai na idolatria. O povo de Israel estava cometendo a presença do Senhor só na idolatria. Aleluia. Amen. A idolatria facilita. O demônio opera de novo na vida de uma pessoa. Aleluia. Amen. Qual é o elemento que você pode usar para te tirar na bruxaria inconsciente? Primeiro, a sua consciência tem que voltar no seu lugar. Amém. Amen. O que faz o pecado, o que rouba, tem que ter a consciência. O pecado precisa o tempo para você cair. Tem tempo de conquista, tem tempo de se programar, de dia que vocês vão cair no pecado. Esse é todo o tempo aí. O Espírito Santo não vai te falar. Você também é cristão. Tem tempo de conquistar. Aquele tempo aí. O Espírito Santo não vai te falar. Tem tempo de programar, vamos viajar, vamos viver, vamos conviver aí. Aquele tempo quando tu volta na sua casa, o Espírito Santo não vai te falar. Implica dizer você é ímpio no meio da igreja. Aleluia. Amen. O que vive no pecado vai lhe facilitar para ir na idolatria muito rápido. Aleluia. Amen. Roubo, impedicidade, impudicité, inveja, jalousie,
são as coisas do mundo. Ezama kama mokili. Apóstolo João diz: Apóstolo Jean Zoloba. Não ama o mundo. O linga mokili te. Nem as coisas que estão no mundo. Ni aussi biloko ezana kati ya mokili. O que está no mundo roubo. O ezana mokili za koiba. O que está no mundo. O ezana mokili. Impedicidade. Eza a impudicidade, impudicite. O que está no mundo. O ezana mokili. Inveja. Eza jalousie. Mentira. Lokuta. São as coisas Eza biloko be makambo. que minimiza. O ezo minimize. Espírito Santo. Momo santo. Na vida de cristão. Na via é chrétien. Quem é cristão? Nana é chrétien. Vai negar as coisas do mundo. A Bíblia diz: não ama o mundo, nem as coisas que estão no mundo. O que ama o mundo, primeira coisa, está faltando o amor de Deus. O que tem o amor de Deus vai andar honestamente. Romanos capítulo 12, versículo 1. Verset 1. A Bíblia diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, sacrifica o vosso corpo como corpo vivo, santo, agradável. Sacrifício vivo, sempre agreável. Por quê? Para ser um culto racional. O dia que tu vai tornar o sacrifício de Deus, todas as coisas que tu vai precisar, Deus vai te dar com facilidade. Você não vai começar a ligar tanto o pastor 3 horas da madrugada, o filho está doente, lugar de fazer a oração, você está ligado, porque falta da confiança pessoal. Não ama o mundo. Imagina você sair no pecado agora, o teu filho cair. O que é que tu vai fazer? Se quer orar, o demônio vai gritar: para de orar, pecador. Naquele momento vai sentir a força de orar. Termina. Mas o que anda com o Espírito Santo, qualquer nível de problema seja na vida dele, não é ele que vai orar. Espírito de Deus que vai levantar dentro do seu espírito, vai orar. Vai ver um cristão já demorou 1 ano, 5 anos na igreja, nem um versículo bíblico está memorizado. Aleluia. Amém. Mas já anda vindo na igreja depois com a bênção. A sua vida tem que ser sacrifício na presença do Senhor. Anda honestamente. Romanos 13, 14. Se tu tem Espírito Santo, Espírito Santo vai te facilitar. Aleluia. Amen. Para tu conseguir sair no pecado. Todas as coisas aí que mostram essa pessoa está a obedecer a Satanás. Apóstolo Pedro já não tinha mais a força de fazer a obra do Senhor na ausência do Senhor Jesus físico. Perdeu a energia. Mas são as pessoas que andavam com Jesus. A ausência do Senhor Jesus criou uma energia negativa. Até que o Espírito Santo vai vir, vai entrar naquele quarto, vai visitar os discípulos. A Bíblia me diz, quando o Espírito Santo manifestou, cada um começou a falar a língua do céu. O dia que o Espírito Santo vai entrar na sua vida, e naquele dia o pecado vai ser minimizado. Aleluia. Amen. O pecado tem a força porque ainda não tem Espírito Santo. O Espírito Santo minimiza a força do pecado. Ninguém vai te tirar o pecado. Não haverá um pastor, é um profeta que vai te tirar o pecado. Somente o Espírito Santo. O que tem Espírito Santo tem capacidade de vencer o pecado. Quando o pecado vai se apresentar, Espírito Santo vai falar dentro de si: meu filho, não aceita. O que o Espírito Santo fala dentro dele, automaticamente ele é filho de Deus. Você no meio do pecado, o Espírito Santo não está falando nada. Tanto não conseguir de manhã, vem também na igreja. Meu pai,
Si tu quer vencer na vida cristã, minha irmã, Espírito Santo. Saint-Esprit. Apóstolo Paulo diz: Apóstolo Paulo azoloba. Anda segundo o Espírito. Tambola selo molimo. O que vai andar segundo o Espírito vai vai vencer akolonga todo tipo de pecado que manifesta dentro dele. Pois o manifeste na katina ye. O que faz o fetiche Wazo sali la kiss. deve saber. Ele foi yeba. O fetiche tem limite. Kiss eza na limite. Tá vendo a maneira que eu estou a Como pregar? na ndenge nazoteya. Eu tenho fetiche Naza na kiss. do Espírito Santo. Ya molimo mo santo. Nunca vai ter Okenju limite. ekoza na limite. Todo sítio que eu vai, Esse caminho o Espírito vai operar dentro molimo de mim. akosala na katina ngai. Querido, Bien-aimé. quero vencer o espírito da bruxaria inconsciente ou consciente. Ontem eu estava a falar aqui, vocês todos são os bruxos. Vocês todos. Se você me disse profeta, não, eu vou te falar. Quando uma mulher, um homem costuma se relacionar de noite, todos os dias, quando aquela mulher recebe o semente dele, não vai ficar com grávida. Aquele filho vai nascer. Não é teu filho. Implica dizer, você vive aqui no mundo, mas no mundo espiritual negativo, tu também tem filho. Outras pessoas têm 2, 3, 4 filhos. Aleluia. Amen. Mas Deus tem que operar nas vossas vidas. Aleluia. Amen. A minha conclusão: ora a Deus sambela nzambe com todo o coração, na motema no mobimba, com a consciência, na consciência, para te dar Espírito Santo. Molimo mo santo. Espírito Santo Molimo mo santo faz muitas coisas asala biloko epele nas nossas vidas. avina biso. Aleluia. Amen. Quando o Espírito Santo manifesta, Ango sente espaço manifester assim você vai chorar. okolela As coisas que você makambo imaginava, banda kokanisa você não vai imaginar mais. okanisa ngo Mas o lisute. Espírito Santo vai te Mais transportar sente espaço para você transporter ver na verdade. mpona omona na solo Olha, dala o que te complica é isso. oyo compliqué yango. Tira isso aqui, Ongola oyo coloca isso aqui. changer chao. Aleluia. Amen.